E aí pessoal, beleza? Hoje vamos entrar no tópico agora, que é um tópico muito importante para a gente que mexe com notação inicial, que é o tópico do delta de Kronecker. Mas antes de eu entrar no delta de Kronecker, a gente estava falando sobre esse negócio de transformação, eu vou falar o seguinte para vocês. Olha só, vamos supor que você tem uma... A gente já falou, né, sobre as questões de transformação. Se tiver, por exemplo, um certo vetor... Opa, tá nessa cor aí, não vou usá-la não, vou usar o preto. Se tiver um vetor, a gente pode determinar ele como VI. Se você quiser transformar esse vetor para um outro sistema de coordenadas, ele vai chegar a se tornar um VJ, que agora é um novo sistema de coordenadas. A gente sabe que nesse caso aí, os termos que estão na direita, o I é um índice dummy, né, e o J é um índice livre, então acaba sendo o mesmo índice livre que a gente tem no lado esquerdo da equação. Se a gente quiser transformar num sentido ou no outro, dá na mesma, não tem problema. Então se a gente quiser fazer uma transformação dupla, que a gente vai transformar para um sistema e depois transformar de volta para o mesmo sistema, olha só, eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Eu vou pegar vou querer obter um vetor em K, e ele é obtido a partir de uma transformação, em que uma transformação a partir desse tensor aqui, CKJ, de um sistema que já foi transformado, que é esse VJ que eu acabei de definir aqui em cima. Ó. Então esse CJ, na verdade, ele passa a ser uma transformação, onde o VK é igual a... perdão, deixa eu escrever isso aqui. Passa a ser igual a um CKJ, um CIJ de VI, certo? A gente nota aqui o seguinte, ó, o J nesse caso, como ele está mostrado aqui, esse J aqui, ó, ele é um dummy index, né? Ele é um dummy index, vai se somar. E fica apenas o K e o I aqui nessa transformação, tá? Nessa mudança aí de sistema de coordenadas. O J, então, como ele é dummy, vai ser o somatório, no final fica com alguma coisa. Esse tensor aqui no final, ele é um tensor com 9 termos, ou seja, um tensor que vai ter só o K e o I, tá? São os dois índices livres que ele tem aí. Como eu vou multiplicar ele por um vetor que está no índice I, o I também se contrai e eu vou ficar só com o V com o índice K, tá? Então fica essa sobra que eu tenho aí nesse problema. Se eu for estender esse vetor aqui, vamos pegar, por exemplo, o V1. O que seria o V1 aqui dele? O V1 ele é igual a... Vou começar pelo I, J... o J vai somar, né? Eu vou ter um somatório no J, então eu vou ter que pegar alguma coisa, vai ser isso aqui, ó, mais ou menos como está escrito aqui. Ó. Se eu pegar o V1, vai ser o somatório disso aqui, ó, C1, 1, C11 de V1, mais C11, C21 de V2, mais C11, C31 de V3, e eu vou ter que somar mais aqui embaixo, mais C12, C12 de V1, mais C12, C22 de V2, mais C12, C23, C32, perdão, C32 de V3. Isso aqui vai somar mais coisa, vai ser C13, C13 de V1, mais C13, C23, C23 de V2, mais C13, C33 de V3, 13, C33 de V3. Isso aqui já andou todo mundo, quer ver? Vai ter andado lá 1, vamos supor, agora eu estou fazendo, eu quero K igual a 1, ou seja, todos aqui tem um K igual a 1, eu estou somando os J's, né? Então eu vou somar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e eu também tenho o índice I, que ele vai andar aqui, vai de 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 1, 2, 3, acho que é isso aqui mesmo, acho que seria um somatório desses 9 termos aqui. O que eu noto aqui desse somatório? Né? O somatório, eu acho que daria isso aqui, tá? Depois a gente pode conferir para ver se é só isso mesmo, mas seria um somatório, a gente teria isso aqui, ó, esses 3 termos primeiro, depois estes 3 termos aqui, depois estes 3 termos aqui. A gente poderia somar eles, né? Ou seja, a gente tem meio com um somatório, esses 3 termos ali somados nessa primeira coluna são os termos que somam para dar V1, esses daqui somam para dar V2, esses aqui somam para dar V3. Se a minha transformação é uma transformação tal que o meu VK ele é igual ao meu VI, ou seja, uma transformação que vai e volta,
o que aconteceria, né? O que tem nesse caso aí que vai ter que acontecer? A minha soma final vai ter que ser V1 igual a V1. Ou seja, seria o meu V1 aqui, e aí teria que dar no final igual, teria que dar de alguma forma o V1 teria que dar igual a V1. Tá? E isso aqui só vai acontecer em qual caso? Se isso daqui for zero, se todos esses termos aqui forem zero, se todos esses termos aqui forem zero, lembrando, né, que a gente tem essa definição, tá uma pancadaria aí bizarra, né? Vocês estão percebendo aí o barulho. Mas não tem problema não, é só focar aqui no que eu estou falando mesmo. Ó, esse termo aqui pra gente representa o quê? Só lembrando ali, ó, CKJ, C e J, tá? Ou seja, tem isso aí, o J tá ali e o J. Tem que lembrar que a gente está, na verdade, representando nessa grande termo que é essa matriz, ó. Esse tensor aqui, tá? Quando a gente faz essa transformação, o que está acontecendo? Ó? Você tem aí para você fazer com que esse final seja V1, todos esses termos aqui, eles têm que ser igual a zero. Todos esses termos aqui têm que ser igual a zero. E apenas estes termos aqui vão ter que ser de tal maneira que dê só o V1. E para dar só o V1, eu tenho que ter, de alguma forma, que esses termos aqui, ó, o C11 e o C1 tem que dar 1. Ou seja, os meus termos C11 e o C11 ele tem que ser igual a 1. E os outros termos, onde eu tenho o 1, 2, né? Deixa eu ver aqui, ó. Na verdade pode ser até essa aqui, né? A realidade é essa, ó. Pode dar aqui este somatório aqui, ó. C11 mais C12 mais C13. Esse somatório aqui tem que ser igual a 1. Por quê? Porque esses termos aqui multiplicados por V1 é igual a V1. Ou seja, esse somatório tem que dar igual a 1. O que esses termos têm em comum com relação aos outros? Vamos reparar aí. Ó, o que tem de comum aqui? Ó? Se a gente reparar nesses termos aqui, são esses termos que estão nesse quadradão aqui, ó, vou até marcar ele com outra cor, hein? Vou botar uma cor, vou botar um azulado nele aqui para dentro. Ó. Esses termos aqui eles têm algo em comum. Olha lá, esquece o J. O J é o segundo termo dos dois Cs. Tá? O J é o segundo termo. Então, 1, 2, 3, o J do primeiro C é igual ao J do segundo C. Olha nesse primeiro termo aqui. Quando você tem um K igual a 1, aquele é igual a 2. Aqui é igual a 1, aquele é igual a 2, aquele é igual a 2. Nesse termo aqui, o K aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui com mais clareza para vocês. Ó, o K é igual a 1. E aqui, ó, o I é igual a 3. Aqui, ó, o K é igual a 1. E aqui, ó, o I é igual a 2. A gente tem uma coisa diferente para esses termos aqui. Os termos que estão multiplicando V1, a gente tem essa coincidência de que o I é igual ao K. Pareceu uma coisa aí legal. Eu já vi uma coisa, opa, surgiu algo aí. Essa questão do I igual a K, quando a gente faz essa transformação de um vetor, você rotaciona, depois rotaciona de novo, é referente ao seguinte: se você tiver isso aqui, ó, se você quiser que ele rotacione um sentido, rotacione de volta para o mesmo sentido, você tem que obter alguma coisa mais ou menos igual a isso aqui, ó. Mas tem que ser uma coisa parecida com isso aqui, tá? Vou mostrar para vocês. O C, deixa eu ver, não é nem o, olha só, o C de KJ e o C de IJ, eles têm que ser igual, tem que ter uma solução dúbia, né? Ou ele é zero, se o I for diferente de K, tá? Ou ele é 1, se o I for igual a K. Tem só essas duas soluções. Isso daqui, curiosamente, tá? Poxa, até escrevi errado aqui. Deixa eu escrever de novo, ó. Eu escrevi isso aqui errado. Esse C e KJ, ele representa um somatório ao longo de J, né? Então, esse CKJ e C e J, ele representa isso aqui, ó. CKJ, C e J, ele é um somatório ao longo de J, né? Então, ele é o quê? Só vai valer quando o I for igual a K. Então, vou representar isso aqui, ó. Ele é igual ao que? A C1, 1C11 mais C. Agora vai ser o que? O I igual a K, vai ser 2, 1. Ah não, agora é 1 de novo, né? 1. Agora o J é 2, né? 2. C, 1, 2. Mais C, 1, 3. Isso mesmo. C, 1, 3. Ele vale isso daqui, ó. Só que ele dá um tensor, né? Ele vai dar um tensor ele vai dar esse tensor ali, que é um tensor, ou seja, esse daqui na verdade é o termo, se eu considerar isso aqui, eu estou considerando que o meu I e o K, olha só, para
I e K igual a 1, tá? Por quê? Porque se o I e K for diferente, se o I for 1 e o K for 2, se o I for 1 e o K for 3, ele vai dar 0. Então daí isso aqui, esse aqui seria o primeiro termo, tá? Para I e K igual a 1, você vai ter igual a C, agora, deixa eu ver, peraí, 2, 1, C, 2, 1, mais C2, 2, C2, 2, mais C3, 3, C3, 3. Agora para I e K igual a 2. Opa, obtemos aí de novo. E vai ter a mesma coisa aqui se a gente for fazer para 3, né? C31, C31, mais C32, C32, mais C33, C33. Vai valer só para quando I e K forem iguais a 3, tá? Então você tem essas definições aqui, ó. Eu defino isso aqui, porque a gente sabe que isso aqui vai dar um tensor, né? Ou seja, esse tensor que a gente está representando, ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. C, K, J, C, I, J, ele é igual a um tensorzão, que é esse aqui, ó. Que onde você tem o I e o K iguais a 1, você vai ter isso aqui, ó. C, vou botar dessa forma, C1, 1J, C1J. E o resto ele é zero. É zero quando você tem um I diferente, né? Os I's diferentes dos K's, está aqui. E depois você vai ter esse C aqui, ó. C2J, C2J é zero aqui também, é zero aqui. Depois você vai ter C3, 3J, C3J, tá? Isso aqui. Isso aqui está parecendo com uma coisa que a gente conhece o vetor de identidade, né? Vetor de identidade. Só que a gente sabe que esse somatório aqui, ó, esse somatório, ele vai ser igual a 1. Ou seja, isso daqui, na verdade, pela nossa definição que a gente acabou de definir aqui em cima, que é essa, ó. A gente tem essa definição aqui, a gente acabou de definir isso, a gente sabe que isso daqui é igual a uma identidade, uma matriz de identidade. Um com um monte de zeros aqui, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Que é igual a matriz, um tensor, né? Tensor identidade. Essa representação que a gente acabou de fazer, quer dizer que a gente rotacionou de volta para o mesmo lugar, obteve um VK que é igual a VI, assim, vai ter um VK e obteve essa relação aqui, ó. A gente percebe o seguinte, né? Desde que a única coisa para a gente conseguir garantir que a gente tem o VK, o vetor depois de transformar e transformar de volta seja igual ao vetor inicial, o que a gente precisa ter é isso aqui, ó, esse termo, esse primeiro termo aqui, que tem esse monte de Cs aqui, ó, o C1, C11 mais C12, C12 mais C13, C13, ele tem que ser igual a 1, porque isso que garante que o VI é igual ao VK, tá? Então o V1, você vai fazer com que o meu V1 seja igual ao V1. Esse aqui, eu até vou escrever isso aqui de novo, para V1 igual a V1, a gente tem que ter isso aqui, não tem como fugir disso aí, tá? Então a gente garantiu essa informação. Se a gente fizer agora para calcular para o V2, vai sair a mesma coisa, só que esses termos aqui, ó, que vão aparecer agora que tem que ser igual a 1, vão ser os termos que vão estar multiplicando pelo V2, que vão ser justamente esses termos que estão na segunda linha aqui, ó, esses termos de cá. Tá? E se a gente fizer para V3, vai aparecer esses termos aqui, que são os termos que estão multiplicando V3. Entendeu? Então é isso aí. A gente acabou de descrever que quando você pega um vetor, um sistema de coordenadas, você pega um vetor num sistema de coordenadas, você transforma para um outro sistema, transforma de volta. Se ele volta a ser o mesmo vetor, é a mesma coisa que você multiplicar por uma identidade. Ou seja, você não alterou nada. A realidade é essa. Fiz um monte de matemática para mostrar que não mudou porra nenhuma. Mas essa definição que a gente viu aí agora é como é chamado um negócio muito utilizado em mecânica dos fluidos, que é o tal do delta de Kronecker. Eu vou botar a anotação dele aqui agora. Opa, cadê minha canetinha? Aí, surgiu. Ops, diminuiu ele. Ele aparece como algo muito importante, que é esse aqui, ó. Delta de Kronecker. O delta de Kronecker, ele é definido dessa maneira aqui, ó. Se você tiver um delta de Kronecker IJ de VJ, ele é igual a VI, tá? Ou seja, o que você está fazendo aqui? É um tensor, né? Igual a gente viu aqui em cima, é um tensor identidade. Se você pega um vetor, vai dar igual ao mesmo vetor, ou seja, está dizendo aqui que o VJ ele é igual ao VI, ou seja, você só mudou o sistema de representação.
mas poderia ser qualquer outra coisa, porque na hora que você contrai esse J aqui, ó, ele poderia ser VI ou VJ. No final vai dar o quê? Essa transformação vai dar VI igual a VI. Você está pensando, é meio inútil isso daí, né? Praticamente o que eu estou fazendo aqui agora é isso. Eu estou pegando uma matriz, um tensor, identidade, estou multiplicando por um vetor, e é óbvio que isso aqui vai me dar um vetor. Para que serve isso aqui? Esse tensor identidade é o meu delta de Kronecker, que ele é representado dessa forma. A gente vê ele dessa forma aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui ele aparece, a formação dele mesmo, quando a gente vê ele vetorial, né, dessa forma aqui, ó, essa anotação é um delta ij, ou seja, ele tem os componentes ij, que só vão valer dentro dessas condições que a gente vai citar agora. Ele é um tensor, ele tem uma base tensorial, ele tem uma base EI e EJ, tá? Essa base tensorial aqui agora, ela, na verdade, ela é uma base, isso daqui é um tensor, tá? Apesar de a gente estar escrevendo dessa forma aqui, ó, eu vou marcar aqui para vocês o que isso quer dizer. Isso aqui é um tensor também, tá vendo? Isso é um tensor, uma base tensorial, mas isso daqui representa um produto interno, um produto escalar. O resultado disso aí é um escalar, porque o nosso delta de Kronecker ele é definido da seguinte maneira, ó, o delta de Kronecker é definido igual a gente falou lá em cima, vai ser assim, ó, ele é igual a 1 se I for igual a J, e ele é igual a 0 se I for diferente de J. Essa é a definição do delta de Kronecker. É diferente daquela base que a gente viu, a base tensorial que a gente viu antes, que é aquela base assim, ó, que é o produto diádico, né? Isso aqui quando a gente mostra dessa forma, ó, é 2, que a gente acabou de fazer, fez isso nas últimas aulas aí. E2 representa o quê? Representa esse 1, 0, 0, 0, 1, 0. Isso aqui representa aquela base tensorial que a gente viu, né? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui mostrando somente para o componente E1, E2. Né? A gente está mostrando que ele vai ser marcado só nessa região aqui, que é a localização 1, 2. Ele vai ter esse valor diferente de 0, uma base tensorial normalizada, né? De norma 1. Esse produto aqui é um produto escalar. Ele tem um monte de utilidades para a gente quando a gente fala de tensores. O uso mais comum dele é justamente esse para o produto escalar. Vamos supor agora que a gente tem aqui a seguinte situação, tá? Vou ter aqui agora um vetor A, tá? Vou falar que é um vetor A e um vetor B. Aqui, ó. Eu vou pegar esse vetor B aqui, eu vou juntar ele para ficar coladinho. E beleza, tá junto. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho um vetor A, que eu vou falar que ele está numa direção. Eu vou dar umas direções para eles aqui agora. Ó, eu tenho esse vetor A, eu quero saber o produto escalar dele com o vetor B. O que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar igual ao quê? Vai dar um A, eu vou chamar ele que está na direção dele, que é o EI, tá? E eu tenho aqui o produto escalar com o B, vou falar que é um A, componente A na direção EI, e o componente B, aí eu vou chamar de I, na direção EI também. Isso daqui não é que está errado, mas está errado. Tá errado porque a gente está repetindo índices aqui mais de 2 vezes, aí já dá um erro. Né? Então essa forma aqui não é muito apropriada de mostrar não. A gente vai mostrar da forma correta, que é essa aqui. Ó. A gente vai pegar, falar que é um A, I, EI, ou seja, os componentes de A na direção dos vetores unitários A, e a gente tem os componentes de B, que é um outro vetor, agora com índice J, na direção dos vetores é J, tá ok? Isso aqui é uma forma mais corretinha de mostrar, mais apropriada de mostrar, tá ok? Agora vamos fazer os cálculos aí. Os componentes, a gente pode isolar eles aqui, ó, falar que é o A, o AI vezes o BJ, tá? Tá os dois aí. E eu vou isolar os vetores, porque me interessa trabalhar com os vetores unitários, é mais fácil trabalhar com eles não unitários. Então vou ter o EI com o produto escalar do EJ, tá ok? Tá aqui, ó. E o que é esse EI vezes EJ? É exatamente o produto escalar, como a gente entende, né? O que vai dar esse produto escalar dos dois, né? Bom, eu posso até fazer isso aqui como uma forma de demonstração, né? Porque eu cheguei a mostrar isso aqui em cima, falando que é 1 com os componentes diretores, mas que ele realmente representa o produto escalar, né, de EI e EJ, ele realmente representa o delta de Kronecker. Porque se a gente pega, por exemplo, vamos pegar lá o EI e o EJ, vamos fazer os 9 componentes deles, tá? Ó, E1 vezes E1. O que é isso aqui? Vou ter um vetor assim, ó, vai ser 1, 0, 0, um produto escalar com um vetor 1, 0, 0, tá?
Esse produto escalar, você viu que a gente inverteu, né? É diferente isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de produto diádico. Então, vou marcar isso aqui para vocês. Isso aqui é um chamado de produto diádico. Ou em inglês é dyad product, que significa que você vai pegar dois vetores, quando você abrir eles, multiplica eles, eles se tornam um tensor. Na forma matricial é fácil enxergar, né? Por isso que na forma matricial também é fácil enxergar a forma do produto escalar. Nessa forma aqui, o que ele vai dar de resultado? Ó, vou ter 1 vezes 1, 0 vezes 0, 0 vezes 0. Isso aqui é igual a 1. Eu vou ter depois o E1, E2, tá? É igual. Mesma coisa que agora. 1, 0, 0. O meu é 1 e o meu é 2. É 0, 1, 0. O que vai dar nesse caso aqui? Ó? Vou multiplicar os meus termos. Vai dar o quê? 1 vezes 0, 0 vezes 1, 0 vezes 0. Dá tudo 0, né? Isso aqui é igual a 0. E agora eu vou passar a multiplicar, que agora o E2, o E1 com o E3. E1, produto escalar com E3. O que vai dar aqui? Ó? 1, 0, 0, 0, 0, 1. Olha aí. O que vai dar? O que será que vai dar? Ó, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Então isso aqui, o resultado final é igual a 0 também. Se a gente fizer isso para todos os 9 termos, a gente vai perceber que só dá, é o resultado, isso aqui é o delta de Kronecker, né? É esse delta aqui, ó, que é igual a 1 se I for igual a J, e é 0 se I for diferente de J. Opa, diferente de J. Não tem como dar outra coisa. Esse vetor tem que dar isso daí, entendeu? Então esse produto escalar, ele é uma representação onde não tem tanto problema. A gente está trabalhando com coisas que são vetoriais ou coisas que são escalares, porque esse produto escalar ele vai acabar dando escalar. Vou até mostrar isso para vocês aqui. Quando a gente faz esse termo aqui, ó, esse termo a gente acabou de identificar. Isso daqui, um produto escalar desses, ele é exatamente, não tem diferença. Isso aqui é meu delta de Kronecker. Então vamos para a próxima página, que eu vou exemplificar isso aqui. Eu vou pegar esta equação aqui que a gente está querendo representar e vou pegar isso daqui também, que a gente acabou de escrever. Tá? O que isso aqui está dando para a gente? A gente tem que esse produto escalar A vezes B, produto escalar de A, do vetor A com o vetor B, ele é igual a AI BJ, um delta de Kronecker e J. Olha que legal. E aqui você deve estar perguntando, né? Eu estou mostrando um igual. Normalmente quando eu fazia isso para vetores, eu fazia isso aqui, né? A gente até desenhava, vou marcar um parênteses aqui e falar que eu fazia isso aqui, ó. O vetor V, ele implica que a gente está falando numa base inicial, mas ele não é a mesma coisa. Só que agora eu estou metendo ali falando que é a mesma coisa. Falando, ó, não tem diferença não, galera. É exatamente a mesma coisa. Eu estou falando de um vetor que eu estou representando ele como uma base indicial, não tem problema. Mas por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu estou misturando bases de notação vetorial com uma base de notação indicial. É porque não faz diferença nesse caso. O produto escalar vai gerar um escalar. E esse produto que está na base inicial também gera um escalar. Então não faz nenhuma diferença. Os índices vão todos sumir nesse caso. Não vai ficar nada. Os índices vão todos desaparecer. Então não tem diferença eu falar de um vetor ou falar de um escalar, porque tudo dá escalar. Você lembra que o escalar não tem esse problema de direção? Aqui também não vai ter. Não tem nenhum problema de eu lidar com o escalar aqui. Nesse caso, ó, eu vou ficar com o quê? Eu vou ter essa contração do meu termo aqui em J, junto com esse termo em J, que quer dizer que esse termo aqui só vale quando I for igual a J. Isso aqui é J, então também é I, não tem problema. Então eu posso falar que isso daqui é igual a AI BI. Tá vendo? Isso daqui, se a gente se lembrar lá como a gente aprende produto escalar, eu até fiz aqui em cima, né? Fiz aqui em cima, exatamente como a gente aprende produto escalar, né? É um produto entre dois vetores, como é que ele é representado? O produto de dois vetores, A, B, é simplesmente o produto de cada entrada do vetor, né? A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3, que é exatamente o que isso daqui representa. Lembra que índices repetidos são somatórios? O I aí é um índice dummy. Ele vai desaparecer também quando você faz essa operação. Ele vai se contrair, né? Ele vai ficar só um escalar no final. E essa operação é exatamente igual a essa daqui. Então a gente viu que para a notação inicial a gente não obtém o mesmo produto escalar. Tem vários exemplos que a gente pode observar do uso do delta de Kronecker, né? Eu vou passar por alguns deles aqui. Um legal, por exemplo, é esse aqui. A gente aparece em equações de mecânica dos fluidos, que é o delta II. Quando a gente fala isso, a gente está falando o quê? Que delta 11
opa, 1, 1, mais delta 2, 2, mais delta 3, 3. Isso aqui é o que? Se a gente for olhar na notação deles, é o que? É 1, mais 1, mais 1. Isso aqui é igual a 3. Essa somatória aí quer dizer igual a 3. A gente usa isso também na mecânica dos fluidos pra caramba, tá? Tem esse termo aqui também, ó. Se a gente tiver dois deltas de crônica, se tiver um delta aqui agora, tem, sei lá, um delta de J e um delta de JK. O que ele vai representar? Isso aqui só vai valer quando o I for igual a J, só vale quando o I é igual a J. Isso aqui só vai valer quando o J, o segundo termo vai valer quando o J for igual a K. Se só vale quando o I for igual a J e o outro só vale quando o J é igual a K, é a mesma coisa que você dizer, você está implicitamente dizendo que isso daqui só vale quando o I for igual a K. Ou seja, a mesma coisa que você falar que é um delta de I, K. Entenderam? Pegou a manha já do delta de crônica? Essa que é a manha dele, né? Ele meio que elimina aquilo que é diferente dele. Se você tiver uma coisa, o termo que foi dos termos ali dos índices forem diferentes, está fora, já era. Então, isso aí é muito utilizado, a gente utiliza para fazer notações iniciais. Eu vou depois apresentar para vocês termos como gradiente, como divergente. Eu vou até dar um exemplo aqui, né? Eu acho que eu não cheguei introduzindo o divergente. Acho que isso é mais para frente. Eu vou falar do divergente um pouco mais para frente mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Realmente não é hora de falar, mas acho que vocês já conhecem um pouco, né? Existe um termo que é chamado nabla. O nabla ele é um vetor, né? A gente fala dele sempre aqui em mecânica dos fluidos. Que é esse termo aqui, ó. É um nabla, tá? Não, vou deixar isso aqui pro próximo vídeo. Esse vídeo já tá longo demais, tá bom? Vou deixar pro próximo. Valeu, pessoal. Até mais.